Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje contaremos uma breve história sobre o surgimento do aço inoxidável. Então, tudo começou naquela manhã chuvosa no laboratório de uma metalúrgica na cidade de Sheffield, com o pesquisador Harry Brandley. Brandley estava deparado com um grande desafio, proposto pelo fabricante de armas da cidade. Esse desafio era criar uma liga resistente ao desgaste, pois o interior do cano das armas esfarelava com a explosão interna dos gases. Então Harry precisou ir para seu laboratório e começar os testes. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre o que é metalúrgica. Vamos começar do início, né? Então, a metalurgia é uma ciência que estuda e gerencia os metais, desde a extração do solo até a transformação nos produtos adequados para uso. A metalurgia designa um conjunto de procedimentos e técnicas para extração, fabricação, fundição e tratamento dos metais e suas ligas. Então, muito cedo, desde muito cedo, o homem aproveitou os metais para fabricar utensílios tipo cobre, chumbo, materiais, né, de cobre, chumbo, bronze, ferro, ouro, prata, que era o que tinha na antiguidade. E então foi evoluindo, evoluindo, até que Harry um dia se deparou com esse desafio que eu tinha contado no início e precisou resolver e achar um novo metal, um novo aço para que pudesse aguentar as explosões geradas pelos gases dentro dos canos das armas. Bom, agora eu vou explicar aqui para vocês o que é aço inoxidável. Então, vamos lá? O aço inoxidável ele foi descoberto em 1912 e o aço em si ele é uma liga formada principalmente pelos elementos de ferro e carbono. Já o aço inoxidável ele é uma liga de ferro e cromo, podendo conter também níquel, molibdênio e outros elementos. Esse tipo de aço contém aproximadamente 11% de cromo, e é justamente por isso que ele se torna resistível à corrosão. Então, corrosão. Vamos falar um pouquinho sobre o que é, tipo, para também já saber o porquê que não, porquê que o aço inoxidável não corrói. Então, a corrosão é um termo químico bastante empregado no cotidiano para se referir ao processo de destruição total, parcial, superficial ou estrutural de determinado material causado pela ação do meio. Então, se algum metal, alguma coisa começa a se deteriorar por alguma ação do meio, é corrosão. E aí pessoal, tudo bem? Como vocês podem ver, nesse vídeo já se foi falado bastante sobre o aço inoxidável e ainda se falará muito. Então é importante entender o que faz esse aço ser diferente dos demais em relação à sua resistência à corrosão. E para entender isso, vamos falar um pouquinho sobre a camada passiva, que é uma camada extremamente fina, contínua, estável e muito resistente formada sobre a superfície do aço. Ela é resultado da combinação do oxigênio do meio com o cromo presente na liga metálica. Então, juntamente com os átomos de oxigênio, os átomos de cromo do aço formam uma camada de óxido, densa e inerte à reação, por isso ela carrega o nome de camada passiva, a qual impede a progressão da oxidação. Então, essa camada entardece o processo de enferrujamento do aço. Também é importante frisar que os ácidos inoxidáveis eles reagem com oxigênio da mesma forma que os ácidos normais, formando uma camada de óxido. Só que nos ácidos normais, essa reação ocorre entre oxigênio e ferro, que traz o fenômeno da ferrugem. E também vale ressaltar que a camada passiva é função direta do teor de cromo na liga metálica. E foi isso aí, a camada passiva. Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades do aço inox. Então, como foi falado antes sobre a camada passiva,
Ele tem uma alta resistência à corrosão devido à sua camada passiva. Ele tem uma resistência mecânica adequada, uma aparência muito higiênica. Ele é um material inerte. E então aí você me pergunta, o que é um material inerte? Então, material inerte, ele é um material que não reage com outros materiais. Então, ele faz com que essa liga metálica se torne algo imprescindível para, vamos dizer, a indústria alimentícia. Pensa comigo. Se eu pegar meu talher de aço inox e começar a comer a comida, ele não vai guardar nenhum sabor, nenhum odor. E quando ele entrar em contato com os compostos químicos que são liberados pela comida, ele não vai se deteriorar. Então ele não vai corroer, não vai estragar, que nem os talheres de antigamente, que não eram feitos de aço inox, que quando entravam em contato com a comida, depois de um tempo eles começavam a se deteriorar, a corroer, a estragar, aí tinha que ficar trocando toda hora. Quando foi feito o aço inox, os talheres de aço inox, ele foi muito bem para a parte da indústria alimentícia. E além disso, de todo, tipo, dessas vantagens, o aço inox ele ainda é um material de ótimo custo-benefício. Ele tem muita pouca, ele não quase não exige despesas com manutenções e ele é muito reciclável. Ele tem resistência a temperaturas criogênicas, que são temperaturas abaixo de zero. Ele tem um forte apelo visual, ele é muito moderno, ele tem um visual muito moderno. Ele, como eu já tinha dito, o custo-benefício dele é muito baixo, a manutenção dele é baixa, ele é um material totalmente reciclável e ele resiste também às variações bruscas de temperatura. Então, se eu tô com o meu aço inox lá, chega a 100 graus e baixa a 0 graus, ele consegue aguentar, ele resiste bem a isso. Bom, e também é importante falar sobre a classificação dos aços inoxidáveis. Eles são classificados em 5 famílias: os austeníticos, ferríticos, martensíticos, duplex e endurecíveis por precipitação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os 3 mais conhecidos, que são os austeníticos, os ferríticos e os martensíticos. Os ferríticos, eles são o tipo de material mais usado na fabricação de utensílios domésticos, por não possuírem níquel em sua composição, o que reduz significativamente o preço da produção. E eles também apresentam uma característica magnética, ou seja, eles grudam em ímãs. E também os austeníticos, eles são responsáveis por 75% do consumo mundial. E eles têm como principal característica alta resistência à corrosão, boa ductibilidade, boa resposta aos trabalhos a frio e a facilidade em operações de soldagem, permitindo assim uma vasta gama de aplicações. Por isso, são o número 1 dos aços inoxidáveis usados mundialmente. E também eles apresentam uma característica magnética, mas nem sempre, por eles possuírem um pouco de ferrita na sua composição. Agora, falando um pouco dos martensíticos, esse tipo de aço é usado bastante em cutelarias para fazer lâminas de corte. E ele apresenta maior facilidade de corrosão do que os anteriores, mas é pouca coisa, só é menor, ele vai oxidar mais rápido que os outros tipos das outras famílias. Por outro lado, essa família, ela apresenta alta dureza e resistência à corrosão do meio atmosférico. A dureza dessa família, ela aguenta até 500 graus e por isso dificulta um pouco o trabalho com a soldagem. E além de cutelarias, ele pode ser encontrado em indústrias alimentícias, de bebidas químicas, petroquímicas, de máquinas e equipamentos. Ele tem uso bem variado também. E
também tem as características magnéticas. E isso foi uma breve explicação de alguma das famílias do aço inoxidável. E é isso aí.